Na última semana, depois de 10 dias de julgamento de júri popular do caso da Boate Kiss, saiu o resultado final dos 4 réus, 2 músicos da banda Gurizada Fandangueira e também 2 sócios, donos da Boate Kiss, em relação ao fato triste que aconteceu em janeiro de 2013. Elisandro Spor, sócio da Boate, então foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual. Também Mauro Hoffman, outro sócio da Boate, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. O músico Marcelo de Jesus foi condenado a 18 anos de prisão e também Luciano Bonilha a 18 anos de prisão por homicídio simples com dolo eventual. Esse caso, então, que aconteceu em 2013, até hoje, todos os anos, é lembrado com muita comoção. Na semana passada, enquanto estava acontecendo o júri popular, a gente conversou com o promotor Alex Cruz, aqui de Criciúma, explicando um pouquinho como funciona, né, esse júri popular e falando do caso da Boate Kiss. E hoje nós viemos até o Corpo de Bombeiros para saber o que mudou de lá para cá em relação a casas noturnas e também esses ambientes que são fechados, mas que recebem grande número de pessoas. Converso aqui com o Tenente Eduardo, aqui do Corpo de Bombeiros Militar de Criciúma, para explicar essas mudanças, né? Primeiro agradeço por conversar conosco. Então, de 2013 para cá, todos os anos, né, muito se lembra daquilo que aconteceu. E trazendo aqui para a nossa cidade, para a nossa região, o que mudou de regras e também de regramentos e a fiscalização dos bombeiros nesse tipo de estabelecimento? Em Santa Catarina, desde 2013, a gente já observou ali a alteração legislativa, né, decorrente dessa tragédia da Boate Kiss, muito também associado com o incêndio de São Francisco do Sul. Então foram 2 eventos bem marcantes, né, primeiro nacional e o outro aqui para o nosso estado, que ensejaram na alteração das normas, né, das leis. Então, basicamente, para o estado de Santa Catarina, desde 2013, as principais mudanças, né, que vieram com a Lei 16.157, a emissão dos atestados de construção, de habite e de funcionamento pelos municípios, ela fica condicionada à observação dos atestados prévios emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Então, essa foi uma primeira alteração trazida pela lei. Uma segunda alteração, e aí com mais afinco, né, foi a regulação do poder de polícia administrativa concedida para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Então, o que isso significa? O Corpo de Bombeiros ele não tem apenas normas dizendo como é que um extintor tem que estar instalado, como uma luminária de emergência tem que estar instalada. Ele tem essas normas técnicas, digamos, porém agora ele passa a ter normas de aplicação de sanções. Então a gente tem os autos de fiscalização, nos quais a gente firma ali diante de uma irregularidade numa edificação ou num evento e dá um prazo para a pessoa sanar aquela irregularidade. Então ali começa esse nosso poder de polícia administrativo. E se de repente aquele prazo venha a vencer e a irregularidade não foi sanada, aí a gente pode aplicar sanções que são multas, interdição de estabelecimentos, diante de grave risco, né? Então, de repente está ali com um risco de desabamento, de queda, aquilo lá configura grave risco, a gente pode legalmente ir lá e interditar aquele estabelecimento. Da mesma forma, obras. Então, a gente também tem o dispositivo do embargo que a gente pode utilizar. Então, aquela obra está sendo executada em desconformidade com o projeto que foi aprovado. Então, isso daí já é um motivo de embargo também. Então, no estado de Santa Catarina, a gente tem essas 2 principais alterações lá em 2013. Né? Então, os municípios devem observar o atestado do Corpo de Bombeiros previamente à emissão dos deles. Tenente, anteriormente não era o bombeiro primeiro, então antes era a prefeitura. Antigamente, a norma não especificava essa exigência sequencial, né? Então, se a pessoa tivesse o atestado da prefeitura, caberia ao Corpo de Bombeiros ir atrás para que a pessoa obtivesse o atestado do Corpo de Bombeiros. E aí a gente, como não tinha regulado o poder de polícia administrativo, acabava recorrendo muitas vezes ao Ministério Público, né? Então, através de um termo de ajuste de conduta, a gente conseguia, com essa equipe, né, esse trabalho conjunto, fazer a edificação ou o evento se regularizar perante as normas do Corpo de Bombeiros. E agora você falou em relação ao Estado, né? Quais outras alterações que tiveram, então, depois desse acontecido?
Posteriormente a essa alteração legislativa no estado de Santa Catarina, tivemos a publicação da Lei Kiss Federal, isso no ano de 2017. Então, ali ela se assemelha muito à norma, à Lei 16157 do estado de Santa Catarina, só que ela traz um dispositivo a mais ali. Então, para eventos, ela passa a classificar, incluindo no Código de Defesa do Consumidor, que a superlotação de eventos é crime, passível de voz de prisão para o responsável pelo evento. Então, percebam a importância que foi dada, né, a essa infração ali e a aplicação da sanção dela, né, decorrente, obviamente, da tragédia na Boate Kiss. E daí aí se acendeu essa questão, né, de, por exemplo, em muitos casos, a casa noturna ou a pessoa que está organizando o evento, obviamente aí querendo faturar mais, coloca um número maior do que o permitido de pessoas, então agora automaticamente ela se responsabiliza caso aconteça alguma coisa por conta da superlotação. Exatamente, e é importante frisar que não precisa acontecer uma tragédia para que seja caracterizada essa infração, né, esse crime. Então, o fato de a gente chegar lá e constatar que tem superlotação, foi regularizado no Corpo de Bombeiros para 1.000 pessoas, chegar lá tem 1.001, 2.000, 10.000, já é cabível a voz de prisão ali naquele momento, mesmo que ninguém tenha morrido, que todo mundo tenha ido para o evento e voltado para sua casa sem nenhum problema. A pessoa já assume a responsabilidade, então, né? Exatamente, está sujeita a responsabilidade que ela deve conhecer, né? A gente sabe que tem muitas leis no país, mas a gente procura fazer uma comunicação, tanto com estabelecimentos, né, proprietários, empreendedores, como até mesmo as prefeituras. Então, o fato dos atestados das prefeituras obrigatoriamente serem emitidos após a emissão do atestado do Corpo de Bombeiros, exige da gente também comunicar à prefeitura que existe isso, né? Então a gente tem trocas de governo e às vezes quem foi eleito chega lá e não conhece essa regra. Então a gente faz sim essa comunicação para deixar todo mundo ciente e conhecendo a norma vigente hoje no estado de Santa Catarina. Um outro ponto também que ganhou bastante notoriedade foi a questão do produto colocado, né, das espumas ali por conta do isolamento acústico, que é muito normal em casas noturnas, em centro de eventos, por conta do barulho, né? Enfim, tem shows. Então, mudou alguma coisa em relação a isso? Qual é a fiscalização dos bombeiros em relação a esse tipo de isolamento e ao material usado? É importante frisar que muitas vezes se associa a espuma ao isolamento acústico, né? Mas a maioria dos produtos que a gente verifica, ela é de tratamento acústico. Então é para deixar o som melhor ali dentro. Ele acaba não isolando do som que a gente vai ouvir no exterior do estabelecimento, né? Porém, mesmo alguma espuma ali que seja permitida, é feita a exigência de laudos que comprovem características de antipropagante de chamas. Então, pode ser que ela comece a ignição. Então, de repente, alguma fonte de calor iniciou aquela ignição, mas assim que aquela fonte de calor é removida, ela se extingue, ela para. Então, essa é uma propriedade muito importante nesses estabelecimentos. Antipropagante de chama, né? E eu acho que o ponto principal, né, que muito se discutiu em relação ao caso da Boate Kiss, principalmente, foi de artefatos, né, artefatos ligados naquele momento. Sempre foi proibido, ficou proibido depois que aconteceu. Qual é a norma, principalmente aqui no estado, né, trazendo para uma realidade mais próxima aqui de nós? Sim, aqui no estado de Santa Catarina, desde 2013, é proibido o uso de artefatos pirotécnicos em ambientes fechados. Então, ambiente fechado não pode, muito menos associado a materiais combustíveis, né? Então a gente tem os dois principais componentes para iniciar o incêndio. E o oxigênio já está no ar, então o que falta são esses dois componentes. Já em ambientes abertos é permitido o espetáculo pirotécnico, né? Obviamente. Temos uma norma para ser seguida. Então, lá diz basicamente as distâncias em função da quantidade de fogos que estão sendo utilizados. Mas em ambientes internos é proibido.
Certo, então, obrigada, Tenente Eduardo, aqui do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma, falando conosco sobre algumas mudanças que aconteceram depois de 2013, né, por conta aí do caso da Boate Kiss. Então, algumas mudanças que foram feitas aqui no estado de Santa Catarina e, claro, né, no Brasil como um todo, depois desse fato triste que aconteceu em 2013, e a gente espera que não aconteçam outras ocasiões, né, outras situações como essa.